Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho do nome da área. Ainda tem gente que chama, e é natural que assim seja, chama a nossa área de RH. Mas a gente tem visto também muitas outras empresas pensando em nomes novos para essa área. Gestão de valores humanos, gestão de ativos humanos, né? Gestão de potencial humano e o mais comum é gestão de pessoas. Então, queria falar um pouquinho por que está mudando um pouco desse nome, né? A administração de recursos humanos, né, se você pegar o livro do Idalberto Chiavenato, né, eu estudei nesse livro na década de 80, chamava Administração de Recursos Humanos. E se você olhar o livro hoje, né, ele chama Gestão de Pessoas. Você vai observar que o miolo do livro não tem muita diferença, tem pouca variação. O que mudou foi o título do livro, né? Por que mudou? Vamos por partes, né? Primeiro, de administração para gestão. O que mudou? A palavra administração, se você separar ela, né, na origem da palavra, é administrar. Ministrar é o cara que manda. Exemplo, você tem um ministro, né? Você fala assim, o professor ministra uma aula, ou o médico ministra um remédio. O cara que ministra tem poder, tem autoridade de fazer sem muito questionamento. O administrador é o cara que manda junto, então manda, né? Isso deve estar te lembrando alguns ditados que a gente tem hoje, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, por exemplo. Então a primeira coisa que mudou é de administração para gestão. O que é gestão? A gestão vem de management, de manejo, vem de mão, né? Então não é uma coisa que eu mando mais e o outro obedece. Agora a gente tem que administrar, jogo de cintura, né? É um pouco provavelmente do que a gente está fazendo em casa. A gente não manda mais em filho, assim como o professor não manda mais em aluno. Se você não ficar ali na mesma altura, explicar por quê, convencer, ouvir a outra parte, dificilmente você vai conseguir cooptar, fazer a gestão. Então a primeira coisa que mudou é isso, de administração para gestão. A outra mudança é de recurso humano para pessoas. Provavelmente você é um cara que já viu o filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos. E com certeza você vai lembrar de pelo menos duas cenas. Aquela em que ele vai sendo puxado, né? Porque ele vai apertando, ele perde o ritmo, né? De apertar o parafuso. E na sequência ele é engolido, né? Metaforicamente pelas engrenagens, né? O ser humano envolvido pela engrenagem. Então veja, quando o Charlie Chaplin se perde ali no apertar o parafuso, é o tempo que a organização definiu, né? O moço foi lá, empurrou aquela alavanca e aumentou a velocidade da esteira, ele não conseguiu seguir o ritmo da empresa e, na sequência, foi engolido pela máquina, né? Então, veja, naquela época a empresa não estava muito preocupada com o ser humano. É tanto que ao longo do mesmo filme eles fazem uns testes para aumentar a produtividade. Então, se você for ver tempos modernos, tem uma maquininha que tenta ajudar o cara a comer o milho, buscando o quê? Eficiência no tempo de administração. Depois tem uma outra máquina para tentar automatizar o processo de escovar o dente. Faz uma bagunça danada, mas o que é aquilo? A ideia é que o ser humano está a serviço da empresa. Ele é um recurso. Também nessa época do Charlie Chaplin não existia a área de gestão de pessoas, como não existia a própria psicologia, e principalmente a psicologia organizacional. Aquele filme do Chaplin, ele mostra a historinha de 1910, de 1890 a 1920, né? Que é o período da Revolução Industrial, que é quando o homem entra para trabalhar dentro de uma fábrica. Ele não conhecia isso. Então a fábrica tenta sujeitar o ser humano. Naquela época não existia RH, gestão de pessoas, não existia psicologia, principalmente psicologia organizacional. Então naquela época, quando você estava registrando, admitindo uma pessoa, onde é que ela ficava registrada? Ficava registrada lá no Cardex, que era o almoxerifado. Então, a gente tem uma expressão hoje em gestão de pessoas que chama head count. Head count é contagem de cabeças, e é o que você usa na roça, né? Cabeça, quantas cabeças de boi você tem? Então, o ser humano da época lá do Charlie Chaplin era a contagem de cabeça. Hoje, quando a gente está trabalhando com pessoas, se diz mão de obra. Só que a pessoa é muito mais do que a mão, né? Então veja como, apesar de estarmos em 2022, como que a gente ainda está fazendo a gestão de praticamente 100 anos atrás, como isso evoluiu pouco, né?
E o que aconteceu? O mundo mudou muito de lá para cá. Veja, a gente eu falei do ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, veja, de novo, como que a história interfere nisso. A gente já teve escravidão e a gente teve na década de 60 e 70 a ditadura, né? Provavelmente o seu pai, o seu tio, os seus avós são pessoas que trabalharam sob regime da escravidão. Então, essas pessoas trabalhavam em fábricas e lá eles tinham que obedecer. Então ele levava essa coisa de mandar e obedecer para dentro da casa. Você provavelmente teve sob esse jogo e provavelmente você está educando os seus filhos para que isso não aconteça de novo, né? Então aquilo que a gente aprendeu no tempo com a escravidão e mais recentemente com a ditadura, a gente aprendeu lá a obedecer sem questionar. Hoje a gente vê que está todo mundo questionando, né? Há quem diga até que com certo atrevimento, com uma falta de compostura, né? Mas as pessoas estão absolutamente à vontade para ter voz, para se manifestar, para dizer o que pensa. Então, nós estamos num tempo de valorizar a diversidade. Nós estamos num tempo de permitir que as pessoas manifestem as suas competências, independente de cor, raça, crédito, formação acadêmica. O que importa é o que a pessoa é a contribuição que ela traz. Então, vamos combinar que também é mais um desafio para o nosso gestor, né? Combinar essa turma toda, com essa diversidade toda. Você pega uma pessoa que aprendeu a manda quem pode, quem tem juízo, e que agora tem que tolerar toda essa diversidade e fazer uma produtividade, fazer um bom ambiente de trabalho em cima disso. Olha aí o tamanho do desafio, né? Então, esse mundo novo, né? Em casa, na escola, todo mundo quer entender por que daquela orientação que está recebendo. Então a gente não vê mais as pessoas como recurso. Hoje as pessoas são pessoas com suas riquezas, complexidade, idiosincrasias. Essas pessoas com toda essa riqueza não quer mais obedecer, ela quer fazer parte. Então, para nós que estamos aqui, né, pensando nesse mundo novo, né, eu preciso de construir um novo contrato de relacionamento entre as pessoas para construir esse tal desse mundo novo que todo mundo quer. Se eu não entender, se eu não respeitar que eu não sou mais recurso e que eu agora sou pessoa, provavelmente eu não vou ter aí um bom resultado. Muito sucesso para você.